Bom dia, eu sou a Natália e o grupo é composto por mim, pelo Arthur, pelo Felipe, pela Giovana Monteiro e pelo Natan. E a gente ficou com a problemática dos gases e agora a gente vai apresentar sobre ela. Bom, antes de falar sobre a problemática em si, eu vou falar um pouco sobre o que são gases. E a gente tem dois tipos, o de efeito estufa e os poluentes. Os gases de efeito estufa são os constituintes gasosos da atmosfera de origem natural que absorvem e emitem radiação a comprimentos de onda específica do espectro de radiação emitida pela superfície da Terra, a própria atmosfera e por nuvens. O vapor da água, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano e o ozônio são gases de efeito estufa primários na atmosfera da Terra. E ainda tem gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera propriamente pelo homem, que são os hidrofluorocanatos. O vapor da água, ele é o gás de efeito estufa mais abundante na atmosfera, e é estimado que ele responde por 50% do total do efeito estufa, e os outros 25% são atribuídos às nuvens. Ambos possuem como característica alta capacidade reativa às condições atmosféricas, e as alterações na temperatura e na pressão do ar influenciam rapidamente a concentração atmosférica por meio dos processos de evaporação, condensação e precipitação. Dessa forma, as concentrações do vapor da água na atmosfera são extremamente variáveis e instáveis. Sozinho, o vapor da água não seria o suficiente para manter um efeito estufa saudável. Gases poluentes. Bom, os gases poluentes são aqueles produzidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel, resíduos orgânicos, os lixos e a vegetação florestal. Esses gases absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, favorecendo o efeito estufa e o aquecimento global. Os principais gases poluentes são dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e o aldeído. A principal fonte de emissão dos poluentes atmosféricos são os automóveis, o aquecimento doméstico e as indústrias, tanto para a saúde humana como para os demais seres vivos e para o clima também. Esses poluentes constituem um problema muito sério. A poluição, ela pode até se converter em um problema global, cuja essas consequências vão afetar muitas pessoas ou até mesmo o planeta. E uma dessas consequências é a chuva ácida, que foi o problema que a gente escolheu e é sobre ela que a gente vai falar. Mas só para finalizar, embora sejam gases totalmente diferentes, os gases do efeito estufa e os gases poluentes possuem fontes de emissão comuns e de forte interação entre si quando elas estão juntas na atmosfera. É uma estratégia que visa a redução do uso de combustíveis fósseis e é capaz de diminuir emissões de ambos os gases, gerando alguns benefícios. Considerada como um dos principais problemas ambientais nos países industrializados, a chuva ácida é a combinação dos poluentes despejados na atmosfera diariamente com a água precipitada das nuvens, ou seja, ela ocorre somente em cenários onde há grande concentração de poluentes químicos, essencialmente resultante da queima de combustíveis fósseis, e em regiões onde já existe a tendência natural de chover. Após a queima de combustível fóssil, gasolina, óleo diesel e gás natural, há liberação de óxidos ácidos na atmosfera, sendo os mais comuns o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Quando essa combustão é realizada em larga escala, os óxidos ácidos começam a formar nuvens e neblinas de poluição, propícias a reagir quimicamente com a água da chuva que as atravessa. A reação química água da chuva mais óxidos ácidos resultam em soluções diluídas de ácidos, como ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. Sendo assim, a água que atinge o solo passa primeiramente por uma reação química, ao atravessar as nuvens de poluição, e dá origem a uma outra solução, que é justamente caracterizada pelo seu teor ácido, explicando assim como ocorre a chuva ácida. Bom, eu vou falar por que a chuva ácida é prejudicial. Primeiro, porque o solo pode sofrer alterações. Isso ocorre quando a chuva ácida atinge a superfície, tornando ela acidificada. Com a contaminação do solo, pode provocar também a contaminação dos cursos d'água.
como rios, lagos e também reservas subterrâneas de água. Com a contaminação desses cursos d'água, pode provocar perda de biodiversidade com o aumento da concentração de acidez que impede o desenvolvimento da vida aquática. Outro ponto a ver também é a saúde de seres humanos. Isso ocorre porque o acúmulo de dióxido de enxofre no organismo pode provocar o desenvolvimento de doenças respiratórias. A chuva ácida também acaba prejudicando muito na nossa cidade, porque ela provoca corrosão e destruição em movimentos de obras civis. Sabendo que a chuva ácida se forma através dos óxidos ácidos presentes na queima de combustíveis fósseis, podemos dizer que a sua principal causa é a ação no ser humano. Quando queimamos combustíveis nos nossos carros ou indústrias, estamos contribuindo fortemente para esse fenômeno. E também existem algumas causas naturais, como a erupção de vulcões, que também tem esse efeito, mas numa escala menor. E com o avanço industrial e o uso descontrolado desses combustíveis fósseis, o problema da chuva ácida vem se agravando cada vez mais. Daí a necessidade urgente de se diminuir a emissão desses gases poluentes na atmosfera. As chuvas ácidas atingem várias nações, entretanto são mais comuns em regiões industrializadas e com grande fluxo de automóveis. Os países onde há maior incidência de chuvas ácidas são do hemisfério norte, pois neles a atividade industrial é mais intensa, e esse fato que acaba gerando mais gases poluentes na atmosfera. Os mais afetados são os Estados Unidos, o Canadá, a China, a Índia, a Tailândia, Japão e além da maioria dos países europeus. E no Brasil, a chuva ácida ocorre com mais frequência em São Paulo. Existem inúmeros casos de chuva ácida por conta do uso de combustíveis fósseis, mas nem sempre ela é causada apenas pelo uso desse tipo de combustível, como nesse caso do município litorâneo de Cubatão, em São Paulo, onde além de conter grande concentração de indústrias, ocorreu um vazamento tóxico de uma das fábricas, causando uma chuva ácida que destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, de forma que deixou o solo exposto à erosão. Bom, e essa foi a problemática apresentada por nós. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa apresentação. Muito obrigada!